Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao 17º Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, economia em um só lugar. Hoje um programa muito especial, Ranieri de Matos Felipe Fontana aqui diretamente do estúdio e Eliseu Mânica Júnior diretamente de Miami, falando sobre temas importantes da vivência nos Estados Unidos, falando também sobre a PEC, mercado futuro, bastante informação relevante para a tomada de decisão dos investidores. Começando então pelo relatório Focus, informações financeiras do Banco Central, os dados de inflação, taxa de câmbio, produção industrial e PCA, e o índice de inflação mais uma vez demonstrando uma queda, esperando o fechamento então, de 7,04 no final do ano. Novamente uma queda de inflação para o ano que vem, querendo ou não, a gente está vendo aos poucos uma queda nos preços, isso aí vai ser mais lentamente, porém todo o trabalho começou já lá em 2015, começando a surtir efeito agora nesses últimos períodos, o índice de inflação diminuindo, né? Esperando uma inflação para o final de 2017 em torno de 5,06 o IPCA. IGPM também mesma coisa, taxa de câmbio igual a última semana, espera-se um dólar em torno de 13,25 no final do ano. Já para o ano que vem, a gente sabe que o mercado do dólar é muito volátil nos últimos anos, espera-se um dólar a 13,40 no final de 2017, mas muita coisa ainda pode acontecer, se dependerá de dados da economia para melhora. Mais uma vez, o índice da taxa Selic mantém-se em torno de 13,75 no final do ano. Logo teremos a reunião do Copom, onde se dirá a taxa de juros da economia. Também espera-se uma Selic então, de 11% no final do ano que vem. Um dado novamente preocupante é a alta da dívida líquida do setor público, novamente subindo 0,15, então de 49,65% do PIB. Né? A notícia boa é a expectativa de alta no PIB ano que vem. Novamente em torno de 1,30%, espera-se o PIB no fechamento ano que vem, né, esses temas relevantes. Questão do grão do soja testando suporte em Chicago, em torno de 9 dólares e 49 o bushel, um momento bem delicado para a questão do soja aí podendo ter mais quedas, mas tudo dependerá, claro, da safra que poderão ter nos próximos períodos, a época de floração, tudo isso aí do grão da soja. Um dado que baixou muito a questão do grão é o petróleo, nesses últimos períodos, que é a mãe das commodities. Para ter uma ideia da volatilidade que está o mercado, de manhã o petróleo estava caindo, todo o mercado praticamente estava caindo. Agora o petróleo novamente em alta, levando o mercado brasileiro em alta. Por que isso? Porque somos um país altamente cíclico e ligado ao setor de commodities. Então isso aí faz com que às vezes a gente sofra em períodos de queda do preço do grão. Então isso que é importante, a gente sempre, mesmo sendo um país de commodities, do setor primário, é sempre importante investir em industrialização, setor de serviço, que a gente fica menos, a gente sofre menos em período como esse. No segundo bloco também teremos Eliseu Mânica falando um pouco sobre a PEC 241, o mercado gostou, né, de toda essa questão aí, porque é nada mais do que botar um orçamento, um teto de gastos a toda uma questão do corte, da diminuição dos gastos da saúde e educação. Porém, para ter uma ideia, essa aprovação da PEC, alguns analistas acreditam que poderá cair logo a taxa de juros, né, nessa questão, porque aí a gente vai ter um teto no orçamento. Orçamento, a gente vai ter quanto que a gente pode gastar, e antes a gente tinha expectativa de PIB negativo até 2019, né? Então, PIB negativo 2019 quer dizer que o país não estava crescendo, então não teria como aumentar os gastos em diversos setores da economia, né? Então, isso a gente faria com que a gente tivesse que imprimir dinheiro
fazendo com que a inflação ficasse cada vez mais pesada. Então, com essa expectativa de ter realmente um orçamento, como a família de todos vocês e todos os ouvintes fazem um orçamento familiar em casa, a gente vai ter também para o país, aí também isso com certeza, se a gente conseguir, se for aprovado, né, a taxa de juros provavelmente cairá nos próximos períodos, e além do mais, a inflação também poderá ser controlada e o país voltará a crescer sem impostos. Lembrando que a gente durante 20 anos a gente só vivia alta de impostos, dava um furo no orçamento, vinha lá e o burocrata caneteava um aumento de imposto. E isso aconteceu durante 20 anos até que a gente não teve mais como ao aumentar, ter todo esse aumento de carga de impostos, que o setor todo sofre. Para ter uma ideia, a gasolina hoje está em torno de 55%. Hoje a tributação, remédio de 9% a 31%, então chegou um momento que você explica todo esse momento de crise também com esses últimos 20 anos. Então chegou no nível que a gente vai ter que sentar, né, como a gente faz com os nossos familiares, senta e vão montar um orçamento para casa, um orçamento familiar, um orçamento doméstico. Isso está acontecendo com o nosso país, né? Isso aí com certeza faz com que a gente cresça cada vez mais. Pode crescer o PIB nos próximos anos em torno de 1,30. Isso quer dizer o que geramos mais riqueza, e se tudo der certo, faz com que o orçamento cresça com o passar do tempo, né? Então, é bem interessante uma visão, a gente podia ficar o programa inteiro falando sobre isso. Liseu Mânica vai dar um toque sobre isso também no segundo bloco. E no terceiro bloco também vamos trazer mais sobre o mercado futuro de commodities e um comentário um pouco do mercado financeiro. Então, Liseu Mânica no segundo bloco estará aí direto em Miami trazendo mais informações. Até lá! Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde a todos. Começando aí o segundo bloco do nosso 17º programa Conexão Esperato. Nesse programa eu vou comentar um pouquinho mais sobre alguns movimentos recentes no Brasil, eleições, a questão da PEC, a PEC 241, questão também de fatos positivos que eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, em termos de tecnologia que vão mudar para melhor a tecnologia, a nossa vida, e também comentar um pouquinho sobre mercados futuros, né? E que o Felipe e o Ranieri vão dar continuidade também no terceiro bloco. Primeiro começando, questão sobre as eleições. Que deu para notar, ocorreu uma mudança, principalmente político, digamos assim, não profissionais. Eu pessoalmente acredito que ser político não é uma profissão, mas sim é um meio de contribuição. Inclusive, eu tive pai que foi vereador, inclusive em Santo Ângelo, né? Acompanhei quando criança esse movimento e acho que é saudável quando alguém quer acrescentar algo para a sociedade, quer devolver algo para a sociedade, se acredita que está capaz e dar a sua contribuição, mas não fazer disso uma profissão. E o que eu notei aí, que a gente dá para tirar de conclusão, é que muitos políticos não profissionais, digamos assim, ocorreu uma renovação, principalmente, inclusive em Santo Ângelo, inclusive amigos aí que foram eleitos, pessoal muito novo em termos de idade, e isso pode ser algo interessante, algo saudável. Por quê? Porque não tem alguns vícios, né? É algo que pode sim trazer algum benefício, tem uma perspectiva, uma expectativa de trazer algo interessante, uma mudança no mínimo. E que a gente notou foi isso, e principalmente também empreendedores, no caso, por exemplo, de São Paulo, em que o próprio Dória venceu, e que isso ocorreu uma mudança de paradigma bem aí diferente do que a gente tinha, né? Eu acredito que é preciso tempo, resultados não são feitos do dia para a noite, e acredito sim numa mudança para melhor no Brasil, né?
Segundo, então, comentar um pouquinho sobre a PEC 241, eu vou comentar da parte econômica, focar nessa parte que é onde a gente tem maior conhecimento e é onde a gente quer focar nesse programa para trazer dados, fatos, apenas informações e não somente ideologias, né? Focando então na parte econômica. E o que a gente quer, que é o que eu posso comentar, minha visão, eu acredito que é algo positivo. Acredito que a gente acredita, o Brasil ele está bastante, digamos, tem uma dívida, contrariou uma dívida muito grande, contrariou principalmente um compromisso futuro, um comprometimento com essa dívida, por exemplo, dados, fatos, a previsibilidade é que a dívida atinja 130% do PIB, hoje está em 80% a dívida do PIB, em 2026 atinja 130% do PIB, sem a PEC, sem reformas, e a ideia com essa PEC é estabilizar, digamos assim, a dívida, mantendo aí nos 80%, 70%, e com a aprovação dessa PEC, sim, isso vai ser possível, né? Alguns fatos relevantes, quem está por trás também dessa PEC é o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles já esteve no comando do Banco Central e ele, em 2003, ele entrou e ele foi também o principal responsável pela queda dos juros. Essa queda dos juros, então, ela saiu, os juros saíram de 26,5%, a Selic, para 10,75% em 2010. Em 7 anos que o Meirelles esteve, ocorreu então essa queda aí nos juros, né? Ele é um cara muito bem capacitado e bem reconhecido, tanto academicamente quanto profissionalmente, né? Já trabalhou inclusive aqui nos Estados Unidos. Por que essa PEC é necessária? Pelo momento. O momento que a gente está com o maior déficit orçamentário dos últimos 19 anos, então não é pouca coisa. A gente também está com a maior recessão em 85 anos. Isso é algo que nossos avós, bisavós, dependendo, não viram uma recessão tão grande quanto a que nós estamos passando. E aí uma solução mais simples para essa dívida seria o que? Seria um aumento de impostos. Mas o que aconteceu? Nos últimos 20 anos a gente só teve aumento de impostos. Então isso aí é algo muito fácil, que já foi adotado anteriormente e que hoje não é o melhor remédio. Aumentar o imposto é muito fácil, né? E não tem como aumentar, porque vai fazer o quê? Vai fazer com que a economia não se recupere e que não cresça. Hoje o que o Brasil precisa para economizar, para pagamento de juros e ter um superávit? Ele precisa economizar em torno de 2% do PIB, que corresponde a 120 bilhões de reais. Só que hoje, em 2016, a gente está gastando quanto? A gente não tem superávit, a gente tem um déficit de 170 bilhões. Então significa o quê? A gente tem que deixar de gastar, digamos assim, esses 170 bilhões e mais poupar 120 bilhões. Então dariam 290 bilhões que a gente teria que economizar para manter a casa em ordem, digamos assim. O capital ele tem limites, tem fim. Então, para manter, para ser possível realizar investimentos em saúde, educação e em outras áreas, com a qual cada um acredita ser a mais relevante, é necessário ter então uma economia. É necessário manter a casa em ordem. E hoje esse valor seria próximo então a 290 bilhões de reais que o governo precisaria economizar. O que acabou acontecendo no passado recente? Por que ocorreu essa digamos, essa ruptura, esse aumento muito alto na dívida? Que o governo ele incentivou muito a economia, né? Depois da crise 2008, 2009. Entre 2010 então, e 2015 o governo ele deu alguns incentivos e jogou diretamente no mercado, digamos assim, 450 bilhões de reais, e com incentivos, com desoneração de empresas, diminuição de folha para algumas outras empresas, foram 458 bilhões. E aí o que acabou acontecendo? Esses 458 bilhões deixaram de ser arrecadados, mais 450 bi que foram jogados no mercado,
A dívida entre 2013 e 2016, ela saltou 15% do PIB. Isso é muita coisa, muita coisa. Só para ter uma noção, 2010, 2011, a dívida PIB estava em 50%. Significa que em vários anos do governo, em apenas que a gente economizou, que manteve a casa em ordem, em apenas 3 anos, a gente aumentou quase 1/3 de todos os anos que a gente tinha feito economias, né? E foi algo, então, que saiu do controle, foram gastos demais, e hoje, então, só de 2013, entre 2013 e 2016, a dívida aumentou 15% do PIB e a dívida também aumentou 1 trilhão de reais, né? Alguns dados, alguns fatos interessantes. Apesar dessa PEC, o pessoal comenta muito na mídia, tomou proporções grandes na mídia. Só que o que acontece? De cada R$3 gastos, R$2 não podem ser mudados. Então já estão comprometidos, né? E a ideia dessa PEC seria o quê? É congelar os gastos, então, e usar a arrecadação do governo futuro, o crescimento da economia, para cobrir a diferença para esses pagamentos, para gerar esse superávit, né? Outro fato interessante também, o pessoal comenta sobre a educação, né? A educação hoje, ela corresponde a 16,4% do PIB. Educação, não somente a educação, mas a educação, a Bolsa Família, gastos sociais, 16,4% do PIB. E apenas, então, apesar do falatório que tem ganhado proporções na mídia, apenas R$1, de cada R$5, apenas R$1 é gasto em saúde e educação. E algumas despesas, por exemplo, não se sujeitarão ao teto, então, dessa PEC de gastos, né? Por exemplo, é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Nesse fundo, o Fundeb, há um orçamento em 2016 de 138 bilhões, e esse orçamento, que não vai ser mexido, ele está, então, 35%, ele é 35% maior, esse orçamento do Fundeb, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, ele é 35% maior que todos os gastos para o Ministério da Educação. Então, esse fundo não vai ser mexido, e que é muito maior que o Ministério da Educação, né? Todos 35% maior. Quanto à saúde, alguns dados de saúde: 56% do total dos gastos na saúde, dos 100% gastos na saúde, 56% vem da iniciativa privada, os gastos são privados. 25,5% correspondem a estados e municípios, e apenas 19% é da União. Então essa PEC afeta a União e que pode ter, então, alguma perda, mas só em 19% da parte da saúde, né? Outro fato também, outro estudo que é comentado nessa PEC, pessoal, sobre a idade escolar. Como a população brasileira ela vai amadurecer, ela vai aumentar a perspectiva de vida, com os avanços e com a melhor qualidade do mundo como um todo, não só do Brasil, a gente vai ter menos pessoas, menos crianças, menos adolescentes em idade escolar. Então a média em 2016, que está ali perto de 51 milhões de pessoas, para atingir, então, 42,5 milhões. A população vai envelhecer, digamos assim, né? Então vai ter menos gente em idade escolar, né? E qual é a perspectiva de economia com essa PEC? Sem a PEC, a gente iria gastar até 2026, 2026, 1,7 trilhões em juros. Hoje é o que a gente está gastando, 1,7 trilhões em juros. E com a PEC, então, em 2026, haverá um gasto, há uma estimativa de gasto de 1,3 trilhões de reais em juros. Isso significa o quê? Uma economia de 400 bilhões de reais com essa PEC, né? Que mais? Poupança é muito importante. O ato de poupar, de gerar mais receita do que se gasta, e poupar e investir, porque sobra mais dinheiro, digamos assim, para investir quando se poupa mais. E hoje, como é que está distribuída a poupança? 18,2% do PIB
a poupança é feita pelo setor privado, enquanto que o governo é menos 2% do PIB, ou seja, ele não poupa, ele gasta mais, né? Outro fato interessante também que vale a gente mencionar, que eu devo mencionar, são países que ocorreram essa aprovação então da lei do teto de gastos, digamos assim, em situações semelhantes em outros países. Um desses países é a Suécia. Então a Suécia, ela aprovou essa lei de teto de gastos, foi aprovada, e ela foi o país então com a maior queda da carga tributária do mundo, uma das maiores quedas da carga tributária. Por quê? Porque arrumou a casa. Então é possível baixar o juro quando se arruma a casa, é possível gerar mais investimentos quando se tem uma poupança maior. O ato de poupar, não a poupança, a caderneta de poupança, mas o ato de se poupar, né? Então a Suécia foi quem aprovou lei semelhante. Outro país, a Polônia, em 2011 aprovou também, Peru no anos 2000 aprovou também, e a França em 1998 também aprovou. O que eu quero comentar sobre a PEC, finalizando, é que independente de qual prioridade o governo deve dar, para qual área ele deve dar maior atenção, cada investimento nessas áreas, ou na área escolhida, na área que deve ser privilegiada, ela só é possível realizar esse investimento, então com uma condição. Qual é a condição? É preciso ter recursos necessários para realizar os investimentos. E a gente vê que, se a gente continuar do jeito que está, sem aprovação de PEC e de outras reformas, a dívida vai atingir 130% do PIB em 2026. E a gente aprovando vai se manter estável entre 80% a 70%. Então, por isso que vem para ser algo salutar. Outro reflexo também, diminuição do risco Brasil. Isso aí a gente vai diminuir os nossos juros. Outro fato também, diminuição do dólar. Então o dólar tende a voltar aí a 13,13, que esteve em agosto, para patamares parecidos, com maior aprovação tanto dessa PEC quanto algumas reformas necessárias para controlar gastos e possivelmente também gerar maior receita, maior crescimento econômico. Tá ok? Terceiro assunto de hoje, então, vou comentar um texto que eu vi que é muito interessante e que a gente normalmente comenta algo menos positivo, não nós, não eu, mas a mídia como um todo, né? É muito mais fácil chamar atenção por algo negativo do que por algo positivo, chama mais atenção, né? Mas é vital, é importante ver algumas coisas que eu vi aqui nos Estados Unidos que estão acontecendo, que vão chegar no Brasil e que vão mudar a nossa realidade, que tem a ver com o futuro da tecnologia, né? E algumas coisas, então, por exemplo, que estão ocorrendo, a questão, primeiro, carros autônomos. Eu estive recentemente, há 1 mês e meio, 2 meses, no Vale do Silício, e fiquei por um período lá, e muito comentário, principalmente de carros do Google. A própria Tesla tem feito alguma coisa sobre carros autônomos. Já tem 30 carros circulando em São Francisco, e que esses carros eles são autônomos, não precisam de pessoas para dirigir. Um fato interessante é que 95% da vida útil do carro ele fica estacionado. Então, conversando com o pessoal de São Francisco e outras pessoas, há a intenção de o carro ser autônomo, e quando você, por exemplo, estiver no trabalho, o carro ele se pagar, ou seja, ele vai funcionar, digamos, tipo um Uber, em que você aluga o carro para outras pessoas utilizarem. O carro não vai ficar parado, ele vai se pagar. Esse é o intuito do próprio Google de fazer isso. Outra coisa também, com carro autônomo diminui-se a probabilidade de acidentes. Então vai aumentar a nossa expectativa de vida. E hoje a principal causa de morte para pessoas entre 15 e 29 anos são acidente de carro, pedestre atingido, motoqueiro atingido por carro, e cerca de 1.250.000 pessoas morrem de ferimentos relacionados por carro, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? Então, carros autônomos, primeira novidade que vem para melhorar aí o nosso mundo, né?
Outra questão, energia limpa. Já existem, por exemplo, o aeroporto em Kochi, na Índia, ele já está 100%, ele já funciona 100% com energia solar. Outro fato interessante é o quê? Que desde a década de 70, desde 1977, o preço do painel solar ele caiu 99,5%. Então a gente vai ter uma fonte de energia, a gente já tem uma fonte de energia renovável com preço para se produzir essa energia cada vez caindo. E o preço da energia eólica também está muito mais baixo, também está caindo. Hoje também nos Estados Unidos já é 1/3 da energia eólica, do total das energias utilizadas nos Estados Unidos já vem da energia eólica, energia solar, né? Então, novas fontes de energia. Outra coisa que eu vi muito aqui, a Tesla, com seus carros também que funcionam via energia elétrica, ela está instalando estações de abastecimento elétrico por todos os Estados Unidos. E vem aí, a gente vê que vários pontos, shoppings e outros locais estão muito... tem pontos de abastecimento elétrico. Então isso aí é muito útil. Os carros estão com maior autonomia também, 350, 400 km podem rodar com uma carga e se recarrega durante a noite também, né? Então isso é algo muito interessante. Por exemplo, só um outro dado interessante, o Japão, ele tem muito mais ponto de abastecimento elétrico do que ponto de petróleo, né? De gasolina. Então isso é muito interessante, né? Terceiro, a gente viu aí que o Pokémon aí, o pessoal vem caçando Pokémon no Brasil, e o que o Pokémon é feito de uma realidade virtual, né? E realidade aumentada. O que isso significa? Interagindo com o ambiente, com o meio ambiente real, a partir de tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada. Cada vez mais isso vai ser utilizado. E, por exemplo, o que a gente viu, alguns já viram o filme do Homem de Ferro, que ele tem aqueles hologramas, que ele consegue mexer e operacionalizar aqueles gráficos. Cada vez mais essa realidade vai estar mais perto, a gente vai conseguir utilizar para algo interessante, por exemplo, fazer reuniões com pessoas à distância, com hologramas, adaptando a parte de realidade virtual para a realidade real, digamos assim, né? Também alguma coisa que está sendo utilizada para medicina, utilizando a realidade virtual para tratamento de fobias, pessoas que já sentem próprias pernas com essa realidade virtual aumentada, né? Utilizando truques do cérebro, né? Então isso vai ser muito interessante e vem mudando. Drone, a gente vem cada vez mais sendo difundida essa questão do drone e carros voadores. Drone já é utilizado para tecnologia militar, para encontrar minas, para fazer varredura em ambientes hostis. Então também é algo muito útil. Inclusive, o que eu posso comentar é o que não experimentei ainda, mas a Amazon aqui nos Estados Unidos ela faz entregas via drone. Então tem alguma regulamentação sobre isso, mas a Amazon está fazendo isso, está fazendo algumas entregas meio a teste, né? Isso acelera e muito a entrega de produtos, né? Drone também utilizado para entrega de sangue e remédios nos Estados Unidos, já está sendo feito. Aviões lançam drones também em países mais pobres. Ruanda, por exemplo, isso já vem sido feito. Que mais? Inteligência artificial. Em 20, 30 anos a gente vai cada vez mais, provavelmente se é passado um robô, ele vai ter uma inteligência similar ao humano. Então, e vem para melhorar, digamos assim. Algumas restrições que o pessoal comenta quanto à perda de empregos. Mas os robôs vão nos substituir. Mas o ser humano, ele se adapta, a realidade ela muda. Querem um exemplo? A máquina de escrever. Tinham professores de datilografia para ensinar a utilizar a máquina de escrever, e essas pessoas mudaram para máquina, não para máquina de escrever, mas para, por exemplo, design gráfico, utilizar Photoshop.
o que não tinha antes. Então novos empregos são adaptados. O ser humano, eu acredito que ele sempre vai ser necessário o atendimento pessoal, falar com a pessoa, criar empatia, coisa que um robô não cria. Então sempre o ser humano vai atender e vão ocorrer essas adaptações, né? Outras coisas também, além dessas adaptações, a gente vai ter uma criptomoeda, blockchain, são moedas que cada vez mais vai ser descentralizado o poder das moedas, da impressão de dinheiro. É muito fácil hoje um governo assumir dívida, ele imprime moeda, efeito menos positivo é gerar inflação, né, mais rápido. Então cada vez mais vai ficar descentralizado, não vai ter o controle de uma pessoa, vai ser, digamos assim, o próprio mercado se regular, né? E criptomoedas tipo similar ao Bitcoin, que já são aceitas nos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, o que acontece? São moedas virtuais que são aceitas para comprar bens reais. Isso já acontece aqui, eu já vi isso aqui nos Estados Unidos também, né? Outro fato interessante também, educação online. Antigamente, quem era dono de uma biblioteca eram os milionários, eram os reis. O conhecimento ele era restrito. Hoje, cada vez mais, basta ter perseverança, basta ter dedicação. A gente vai numa biblioteca com uma boa conexão na internet, você consegue acessar cursos das melhores universidades do mundo, MIT, Harvard, entre outras. Então, de uma maneira grátis, ou seja, o ser humano ele vai ter acesso ao que ele quiser. Isso é salutar, é saudável, isso vai acontecer, já está acontecendo. Comida também. Mas a população vai aumentar a expectativa de vida. A comida, ela vai ser cada vez mais, a gente vai produzir mais comida com menos utilização de bens. Já existem aqui nos Estados Unidos fazendas verticais, então fazendas de laboratório em que são criadas, são plantadas sem agrotóxicos, de uma maneira natural, alimentos, e com uma maior quantidade, com uma maior eficiência, cada vez mais, utilizando menos água também. Então isso aí já está acontecendo, e isso aí vai ganhar uma escala. Então o futuro com a tecnologia é cada vez mais saudável na sua maioria, não é aquele futuro negro, e que a gente sim está evoluindo aos poucos como humanidade, e que eu acredito propriamente que essas mudanças vão chegar menos do que a gente imagina. Já estão acontecendo, na verdade, não é nada de futurologia, né? Eu vou comentar um pouquinho do mercado futuro rapidamente também. Felipe e o Ranieri comentam um pouquinho mais. Mercado futuro, ele é o local onde se negocia commodities. Melhor, então, um trade pode operar, e também um produtor, ele pode fazer hedge, ele pode fazer a proteção do produto dele. O mercado futuro é muito mais utilizado para proteção do preço. O produtor consegue travar o preço do soja, milho, trigo, boi gordo, arroba, para um determinado período de tempo, e ele foca somente na produção dele, na produção do que o produtor vai fazer, né? Então, por isso que é útil o mercado futuro. O mercado futuro é útil para proteção, para hedge, e também para quem é trade, para quem tem conhecimento, também pode especular no mercado. O especulador, ele não é algo negativo, ele é útil para o mercado futuro. E por que ele é útil? Porque ele dá liquidez. Quanto mais pessoas negociando no mercado, mais negócios, e torna-se muito mais fácil comprar e vender, porque tem mais gente, porque tem mais contratos, tem maior volume. E o mercado futuro, ele é muito ligado ao mercado real, ele deriva do mercado real, né? Mas isso aí, o Felipe e o Ranieri vão explicar um pouquinho mais agora no terceiro bloco. Eu quero agradecer a todos, eu acabei passando um pouquinho aqui do tempo. Um grande abraço. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, eliseu@experato.com.br. Eu vou ter um prazer aí para trocar ideias, para conversar e agregar valor aí, agregar informação, tá ok? Até o terceiro bloco, um grande abraço. Conexão Experato. Uma produção Experato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
Olá pessoal, voltamos então para o terceiro bloco do 17º Conexão Esperato. A gente falou um pouco sobre essa PEC 241 que está falando sobre os gastos do governo federal e a ideia de estancar o crescimento. O pessoal que tem ainda dúvidas a respeito, as dúvidas sobre os desdobramentos econômicos que podem, que devem acontecer numa possível aprovação dessa emenda constitucional. A gente vai continuar falando sobre isso mais pra frente, né? Esse assunto não se esgota agora, ele é bem polêmico, tem pontos polêmicos. A gente procura aqui dar uma visão da parte econômica, dos desdobramentos econômicos que vem de uma possível aprovação, e a gente está escrevendo bastante sobre isso. O pessoal quiser acompanhar nosso conteúdo que a gente está produzindo a respeito desse tema e de diversos outros, pode acompanhar no nosso site. Esperato.com.br. Lá a gente tem 4 blogs, né? A gente tem o blog do Felipe, a gente tem o blog do João, a gente tem o blog do Eliseu e a gente tem o blog da Esperato Educação, onde a gente procura, a gente tem um compromisso com a educação financeira, né? A gente tem lá diversos artigos que ajudam as pessoas a ter uma melhor administração das finanças pessoais, né? E agora a gente tem inclusive uma página com os cursos que a gente faz presencial, a gente gravou e está disponibilizando online. Se o pessoal quiser acessar educação.esperato.com.br, educacau, né? Sem o cedilho, sem o acento. Então a gente deixou para o finalzinho aqui do terceiro bloco falar um pouquinho de mercado futuro, né? Eu tô aqui com o Felipe que é um trader da Esperato aí. Pode falar um pouquinho o que é esse mercado futuro e como é que a gente pode se posicionar nele. Muito bom, até já falamos em outras ocasiões também sobre esse mercado, mas a gente sempre recebe e-mails, questionamentos de clientes. Felipe, eu quero negociar lá milho, soja, boi gordo na bolsa, né? E como é que funciona toda essa questão, e a gente sempre é interessante trazer no programa como funciona, né? Então, mercado futuro e commodities, nós temos um curso lá só sobre isso. Fica para sempre lá para quem adquirir, educação.esperato.com.br, só sobre o mercado futuros, explorando como é que funciona a negociação de soja, milho, café, boi gordo, toda a questão do dólar, índice Bovespa, tudo isso sendo negociado, né? Então hoje existe um mecanismo de você comprar contratos, né, de soja, milho na bolsa, trabalhando numa ideia de alta ou até de baixa, você pode até vender, né? Mas como é que funciona essa questão? Ele tem que entregar ou não? Não, na verdade ele se chama de mercado derivativos, né? Derivativos referente a um título, ao grão, né, por toda essa questão. É um ativo real. Exatamente. Então ele deriva o preço. Então você pode comprar ou vender e só vai ter no final uma compensação financeira, né? Um débito ou crédito, que a gente diz assim, todo dia, né? Então existe toda a questão do ajuste diário, todo dia ele é debitado ou creditado na nossa conta. Do ponto de vista do produtor rural, como é que o produtor rural pode se beneficiar, o pequeno produtor pode se beneficiar de uma ferramenta como o mercado futuro? Perfeito. Hoje o mercado futuro você pode se proteger, hedgear, que eles chamam, hedge, né? Que é proteção em inglês, pode vender sua produção, vamos dizer assim, um contrato de soja ou de milho antecipado, vamos dizer que ele vai colher em maio. Tu tá com a tua produção e tu tem uma expectativa de queda do preço, tu quer travar aquele valor. Exatamente. Quer pegar o valor que está atual e daí tu negocia esse contrato futuro. E se o preço cair, tu garante um... Exatamente. O que vai acontecer? Você vai entregar normalmente o seu grão na cooperativa, no local, na trading de grãos. Certo. E pode entregar um preço a menos, vamos dizer ali. Porém, tu vai ter uma compensação financeira na tua conta. Né, na tua conta financeira. Então, o mercado futuro de commodities não é nada mais do que uma compensação financeira, ou não. E ao mesmo tempo, quem acredita, né, numa alta ou numa baixa, tem muita gente que estoca soja, né, no seu armazém, porque acredita numa alta. Não, você pode não ter custo de armazenagem, não, você pode lá comprar um contrato hoje de soja é 450 sacas, do milho também 450 sacas de milho, um contrato, né? Fala-se a ideia do contrato, 10 contratos. Um contrato futuro, então ele pode servir como alternativa àquele produtor que quer estocar o produto porque acredita na alta do preço. Exatamente, pode fazer essa estratégia tranquilamente, pode fazer ela. Acredita que o preço vai cair, você vende
no mercado futuro. Depois, se cair, você vai ter uma compensação financeira, né? Então existem várias técnicas que a gente pode utilizar, né? O cliente hoje, esperado cliente XP, ele tem acesso à bolsa de mercadorias e futuros, né, para poder negociar esses contratos. Então muita gente se questiona lá se está gostando, acha que vai subir o soja nos próximos períodos. O bom analista olha isso, né? A gente vai ficar agora de olho no tempo em dezembro, janeiro, no tempo da floração, já estima-se uma boa safra, por isso que o soja tem caído nos últimos períodos, mas acredito que o soja subir, pode comprar um contrato, como no milho também. Existem vários tradings aí que operam esse tipo de mercado. Então, o mercado aberto para todo mundo aí, mercado futuro, dólar também pode ter acesso a isso, café, o índice Bovespa. Então é muito interessante. Mais informações também tem. Nós temos um curso só disso lá, né? Pois pro produtor rural e que está ouvindo a gente agora, quer entender mais como é que funciona esse mercado futuro, ele pode passar no site da Esperato e comprar um curso de mercado futuro, é isso? Exatamente, tem lá um curso, fica de 7 horas, fica disponível para sempre, tem certificado e pode São também assessoria horas. E aí acompanha vários divididos em módulos, né? E aí tem toda uma assessoria nossa para entender esse mercado, que hoje grandes cooperativas, tradings também, muitas cooperativas operam via XP também na plataforma, sempre utilizando essa proteção. Sempre é importante dizer, né? Às vezes quem tem alta produção, né? Vamos dizer assim, às vezes tem um risco muito alto na mão, que é a flutuação do preço. Sim. Então a maneira de você se proteger no mercado futuro. Imagine se você tem aí uma capacidade de 1 milhão de sacas de soja nos seus armazéns, ou não? Imagina cada oscilação de $1 para cima ou para baixo. Então olha, às vezes são 4 milhões que oscilam, dependendo de 3 milhões. Né? Isso a gente está falando aqui em commodities agrícolas, né? No mercado futuro ainda existem outros produtos que podem ser negociáveis lá, outras commodities, né? Que são de minérios, moedas, etc. Exatamente, lá cliente XP tem acesso também à XP Securities, que é a sede da XP, da Esperato lá em Miami, da XP, né, onde você consegue negociar em Chicago, e aí você pode fazer qualquer tipo de produção, né, de proteção, minério, gasolina, petróleo. Aí a gente já está falando até de um outro ponto de vista do mercado futuro, que é o especulador, então, que dá liquidez ao mercado. O Eliseu comentava no segundo bloco que a palavra especulador tem uma noção pejorativa, né? Mas no mercado, o especulador, ele nada mais cumpre a função de dar liquidez ao mercado. Quando tu está querendo vender um contrato, tem alguém lá que vai comprar esperando ganhar alguma coisa. Isso aí, exatamente. O que quer que busca o mercado futuro, às vezes quem quer se proteger, né? O produtor rural, a cooperativa, o exportador, importador, que ele quer diminuir o seu risco em dólar, né, em moeda, ele busca o mercado futuro, né? Quem é que compra ou vende esse contrato? É o especulador, né? O especulador que dá toda essa liquidez. O especulador, ele compra ou vende porque ele quer ter um ganho de curto prazo, de médio prazo, dependendo. Né? Então é um mercado altamente líquido, com muita liquidez. Isso é dizer assim, fácil de sair, fácil de entrar, fácil de sair, bem tranquilo, nos mercados mais antigos do mundo. E um volume de negociações impressionante, né? Trilhões. A gente tem uma bolsa de valores aqui no Brasil com alguns bilhões negociados por dia, e o mercado futuro, ele passa de 100 bilhões. Exato, são trilhões até, né? Toda esse mercado. Então aí a gente tem vários players, né, no mercado. Existe o produtor rural, pode utilizar para isso, e o especulador também. Quem acredita numa alta do grão, quem acredita numa baixa do grão de soja, milho, pode ir lá ligar, Felipe, eu quero acredito numa tendência, quero comprar um contrato, como é que funciona, a gente explica, tem toda a parte de educação nossa aí, como analisar também, o outro curso ali de análise gráfica, de ações e commodities. Outro curso que nós temos lá na Esperato Educação, onde você vê aquela leitura dos gráficos, entender como é que funciona a leitura de um gráfico, ver os pontos, como é que funciona tudo isso. Então, mercado futuro bem interessante aí nesse ponto. Então, o pessoal que quiser saber um pouco sobre esse assunto, pode entrar em contato com o Felipe lá. Isso. Entrar no site, né, da educação.esperato.com.br
e vai ser bem atendido. E ao mesmo tempo também aqui em primeira mão dizer que a Esperato aí sempre buscando profissionais, Zelano, a gente está aí criando oportunidades para novas pessoas que querem ingressar, né? Vagas abertas. Vagas abertas aí, temos toda uma área aí na parte aí, quem está cansado hoje da forma, quem já trabalha no mercado financeiro e está cansado dessa forma convencional, quer criar uma carteira de investimentos, atender de uma melhor forma, aí estamos com vaga aberta, né? Tanto na parte aí de consórcios, seguros, previdência também, uns mercados enormes, e estamos aí atrás de colaboradores também, quem tem interesse de trabalhar nessa área, manda né? um e-mail para onde? Entra no site. Exatamente, fala conosco aí com a Esperato, no contato@esperato.com.br, manda um e-mail para nós se tem interesse de trabalhar no mercado financeiro, pois estamos aí acreditando nessa forte profissão, nessa grande profissão que é assessor de investimentos, agente autônomo de investimentos, vai ser a profissão do futuro, né? As pessoas aí com uma melhor educação financeira, um bom atendimento personalizado, e a gente vê aí, estamos atrás de profissionais que queiram na área de investimentos, seguros, previdência, consórcio, né? Setor financeiro é conosco. E todo o know-how, né, da Esperato aí, a equipe, a empresa que tem 5 anos em Santo Ângelo, e a XP Investimentos, a maior corretora independente do Brasil, né, com 45 bilhões em custódia. Então, venha a nós aí que estamos abertos a vagas a Esperato.